Vamos abrir um arquivo Excel embarcado com uma solução Atticus. A primeira coisa que salta aos olhos ao abrir o arquivo é que ele exige um login de usuário. Então eu vou inserir o meu login aqui na ferramenta. A partir desse login, a ferramenta tem condição de entender quais são as funcionalidades e qual é o tipo de informação que o meu usuário tem acesso. Obviamente, se eu não tiver nenhum login cadastrado no sistema, a ferramenta simplesmente vai fechar e o usuário não vai conseguir abrir o arquivo. Ao abrir a ferramenta, a gente encontra logo de partida uma tabzinha diferente aqui na parte superior do arquivo. Vocês vão perceber que todas as abas nativas do Excel continuam presentes no arquivo, entretanto a gente tem essa abinha nova que a gente colocou o nome de Atticus. Certo? A partir dessa aba a gente consegue navegar por todas as telas da ferramenta. Então eu posso entrar, por exemplo, no cadastro de cargos e no cadastro de cidades. E além disso eu tenho acesso a outras funcionalidades, como toda a parte relacionada à gestão do sistema. Então dentro da gestão do sistema, uma das partes mais relevantes é aquela relacionada aos perfis de acesso. Todo usuário da ferramenta é associado a um perfil de acesso e dependendo desse perfil, esse usuário pode acessar diferentes abas da ferramenta. Eu estou logado como administrador do sistema, então eu tenho acesso a todas as 68 funcionalidades do sistema. Mas nós temos mais dois tipos de perfis diferentes, o de analista e o comercial. O analista, por exemplo, tem acesso apenas a 3 funcionalidades. Vamos editar um pouquinho esse perfil. Nessa tela a gente consegue enxergar quais são todas as funcionalidades que cada um dos perfis tem acesso. Aqui no lado direito a gente tem as funcionalidades acessíveis e no lado esquerdo todas as demais funcionalidades. Então eu vou inserir algumas novas funcionalidades para esse perfil de analista. Aí a gente pode salvar essas informações e a partir desse momento o analista passa a ter 6 funcionalidades acessíveis. Além disso, a gente consegue controlar que tipo de informação cada usuário pode acessar a partir do próprio usuário. Então, por exemplo, aqui a gente tem todo o cadastro de usuários, eu vou acessar o usuário Delfim Moreira. Se a gente observar o Delfim Moreira, ele tem acesso às informações relacionadas a diversas áreas da empresa, que estão aqui compostas nesse quadro do lado direito. Então ele acessa informações relacionadas a marketing, informações relacionadas a supply, informações relacionadas a novos negócios e assim por diante. Além disso, ele não tem acesso ao financeiro, tecnologia e suprimentos. A gente pode mudar essas coisas. Por exemplo, eu vou tirar o acesso dele de logística e inserir o acesso ao financeiro. Salvando essas informações, a partir desse momento, o Delfim Moreira vai poder acessar essas novas funcionalidades que a gente acabou de salvar. A ferramenta ainda dá a possibilidade de permitir o acesso aos diferentes projetos da empresa a partir desse cadastro. Então o projeto 34 pode ser acessado por alguns usuários. Eles estão listados aqui no quadradinho do lado direito. E existem usuários que não têm acesso ao projeto 34, por exemplo, Campos Sales, Delfim Moreira e Floriano Peixoto. E a gente pode ir caminhando pelos projetos e vendo essas informações. E da mesma maneira como a gente fez anteriormente, a gente pode alterar a quantidade de usuários que têm acesso a, por exemplo, o projeto 30. E aí, salvando as informações, a partir desse momento, todos os usuários que constam nessa caixa do lado direito vão ter acesso ao projeto 30. Uma coisa que é importante ressaltar é que mais de um usuário pode utilizar essa planilha ao mesmo tempo. Então eu vou fazer um login com um usuário diferente e a partir desses 2 logins a gente vai comparar como cada um dos usuários tem acesso a abas distintas. Então eu vou abrir uma outra ferramenta igual a essa, certo? E vou realizar um login com o Delfim Moreira, que foi o usuário que a gente utilizou para realizar o exemplo anterior. Vamos colocar a tela dele aqui para a direita. Certo? Então vocês podem ver que o usuário com acesso de administrador, que é o Atticus que eu loguei originalmente, tem acesso a uma série de cadastros. Ao passo que o Delfim Moreira tem acesso a muito menos cadastros, que são apenas aqueles que a gente permitiu que ele enxergasse no momento em que a gente trabalhou o seu perfil de acesso.